subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos juntos aí comentando a lição de número 11, lição do segundo trimestre. Estamos estudando a temática da classe dos adultos com o tema relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Na lição de número 11, nós estaremos estudando um assunto interessante, os prejuízos da mentira na família. E nós não vamos falar só sobre a mentira na família, vamos falar no contexto geral, sobre esse contexto aqui de mentira. O que diz os psicólogos, o que diz os psiquiatras, o que diz os especialistas dentro desse contexto, não é? Mentira. Qual a diferença entre mentir e omitir? Qual a diferença disso? Quais os prejuízos que omitir causa? Quais os prejuízos que mentir causa? Essas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho da EBD. Muito bem, a nossa revista ela será ministrada no próximo dia 11, não é? No segundo domingo, dia do pastor, dia 11, não é? De junho, é comemorado o dia do pastor, não é? Quero parabenizar a todos os pastores que de fato direito exercem ministério, não é? Não quero falar dos nominais, daqueles que exercem o ministério, estão pastoreando campo, rebanho, igrejas e assim, principalmente os dirigentes de igreja, os pastores e dirigentes de igreja, não é? Que estão na linha de frente, que estão pegando aí realmente como dizem, na alça do caixão, não é? A mentira ela tem um problema muito grave. Ela afasta as pessoas, transforma a vida de gente para pior, obviamente, e afasta as pessoas de quem é mentiroso, a maior parte das vezes, não é? E Colossenses capítulo 3, versículo 9, o texto áureo diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus jeitos, com os seus feitos, né? A mentira pode dar flor, mas não produz fruto para o bem. Ela dá flor, mas não produz fruto para o bem. O texto proposto aqui é aquele texto de Isaías, né? De Ananias e Safira, na lição bíblica em classe, na leitura bíblica em classe é proposto Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, não é? E assim sucessivamente. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, 4, né? Primeiro a introdução, depois nós temos o tópico 1, a convenção duvidosa, depois temos o tópico 2, que é o problema da mentira dentro da família, não é? Ou depois nós temos aí o tópico 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O pior é que esses negócios vêm crescendo, né? Se pararmos para observar, tirarmos o óculos da religião e do dogmatismo religioso, podemos observar isso de forma escancarada, né? Mas vamos para a nossa aula propriamente dita. A mentira, quando você começa a pensar diante de um casal que nos procurou, o que nos falou, tal, se você percebe que tem mentira nisso, você vê que percebe que alguém ali está manipulando, está tentando contar uma farsa, né? Mas mentirinha, existe mentira pequena, mentira média, pequena mentira, existe isso? Mentirinha? Não, né? Nem grande, nem média e nem pequena. A mentira é tudo um prejuízo só, é tudo uma draga só, é tudo uma coisa só, né? Nós vamos observar que a mentira é uma escravidão. A mentira ela é uma escravidão, né? Ou sofre o mentiroso, sofre o que se sente enganado com a mentira, né? E caso nós vamos ver que com respeito a pessoas que vivem mentindo dentro da família, essas mentirinhas pequenas que não conseguiria
Às vezes a mulher não para de mentir, o homem não para de mentir, o filho não para de mentir, e os pais vão absorvendo. Quando é filho, o pai vai absorvendo essas mentirinhas. Irmão, atente-se para isso. Veja se o seu filho está falando a verdade. Irmã, não mintais. Esposo, não mintais, né? Nós vamos observar que a mentira, ela tem seu subjetivo e tem uma intenção, e muito provavelmente tem uma história de aprendizado em cima disso. Como não fazer? Então, o que é a mentira? O que será a mentira propriamente dita? Um relato não correspondente, né? Nós podemos ver que muitos aprendem a mentir no decorrer da vida. Foram exercitando o ato de mentir em outras situações. Às vezes a pessoa sente-se insatisfeita com a própria vida, e por isso cria uma vida paralela, um Frankenstein, sei lá, uma vida imaginária, e e quer vender essa vida para alguém, né? Ou para as pessoas, né? Então esse ato de mentir, muitos aprenderam a mentir dentro desse contexto, né? Então ele cria uma vida paralela, ou seja, cria uma vida que gostaria de viver, ou mesmo que gosta de ser, quando encontra pessoas que têm uma vida um pouco mais abastada, ou coisa assim. Então existem aquelas que apresentam autoestima baixa, que precisa provar para os outros que ela não conseguiu ter ou ser o que ela gostaria, né? A mentira pode ser também a ponta do iceberg para esconder uma história de autoconceito negativo, um conceito negativo sobre outras pessoas, né? A pessoa que mente fica presa à sua mentira, uma vez que ela não poderá jamais esquecer o que relatou, pois terá que sustentar aquela situação. Então é uma mentira que não tem fim, né? Então a mentira realmente é um problema. O cérebro humano parece que não foi criado para mentir. Para mentir é preciso primeiro que o mentiroso saiba da verdade, depois que crie uma história falsa. Portanto, o cérebro vai levar mais tempo para fazer esse processo. Primeiro, a verdade ela é memorizada posteriormente, a mentira é criada, né? Então observe que a verdade ela existe, ela é estabelecida, mas a mentira é criada. Então o que é criado você tem que usar malabarismos estranhos que vai te causar problema, obviamente. Então o problema é manter arquivado na memória um fato que não aconteceu, não é? Então por isso o esforço para manter a mentira é muito maior do que você estar com a verdade, pois a verdade tem um registro, tem um fato, tem um ocorrido, tem uma testemunha, se ocular ou não, mas tem uma testemunha, e será mais fácil de ser lembrada, né? Então quando a Bíblia diz que nós temos que viver na verdade, né? Como o cérebro lida com a mentira? O cérebro, quando mentimos, 3 partes principais do nosso cérebro, segundo especialistas, são estimuladas. Primeiro, é o lado frontal, que é o neocórtex, né? Que tem a capacidade de suprimir a verdade devido ao seu papel intelectual. E em segundo lugar, eu falei que 3 partes principais. Em segundo lugar, é um sistema límbico, né? O sistema límbico ele é ativado devido à ansiedade de que vem junto com a decepção. Ou seja, a amígdala, por exemplo. Oi, amígdala. Quando contrariamos uma situação, um sistema acende porque sentimos culpa ou estresse quando mentimos. O terceiro é o lobo temporal. Primeiro, lobo frontal. Segundo, o sistema límbico. E terceiro, lobo temporal, que está envolvido porque é responsável para recuperar a memória e criar imagens mentais, né? Adicione aí a esta ação o córtex cingulado anterior, porque ajuda a monitorar erros. Também o córtex pré-frontal e dorsolateral também, porque está tentando aí o tempo todo controlar o comportamento do nosso cérebro, trabalhar quando mentimos. Então é um problema muito grave. Qual o significado da mentira? A mentira sempre na Bíblia, como que a Bíblia trabalha com isso? A mentira sempre é um grave pecado,
pois aquele que mente deliberadamente são os filhos do diabo e não terão parte na bem-aventurança do Senhor. Então, a mentira é uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdade. Infelizmente, a mentira é algo muito comum na humanidade, pois ela faz parte da natureza decaída do homem. Tem muita gente que mente com facilidade, com muita facilidade, e até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. Há casos, por exemplo, que inclusive de mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam, né? Mas a Bíblia reprova seja qual for a mentira. Isto porque a mentira é uma afronta ao Deus cuja verdade é infinita e seus atributos, ó Deus, os atributos de Deus é inteiramente verdadeiro, não pode mentir. Deus não mente. Números 23, versículo 19, Tito, capítulo 1, versículo 2. Tudo que provém dele necessariamente é verdade. Tudo que provém de Deus necessariamente é verdade. É infalível, é absolutamente confiável. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então, a mentira é oposta a Deus. É tudo que é contra Deus. É tudo que Deus não disse, não é, não faz e não fará. Então, é o oposto a Deus, né? Então, a mentira é um problema sério. Então, a mentira é oposta a Deus e a sua palavra, então, e a si mesmo, né? A próprio Deus. Então a Bíblia diz que odeia tudo que envolve a mentira. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios 12, versículo 22. O povo de Deus também é chamado a não se envolver a mentira jamais, com mentira jamais. Por isso, entre os 10 mandamentos, por exemplo, há uma declaração contra a mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Então, o que significa? Mentira é um pecado contra Deus, contra o próximo. Por isso, é um exemplo que o Senhor nos deixa para os cristãos, que deve ser caracterizado pela verdade e por detestar a mentira. Todo cristão tem que ser verdadeiro e tem que detestar a mentira. Hoje, o cinismo no meio religioso é muito grande, e isso é mentira. Tudo que se fala não se acredita. É lamentável isso, mas é um fato. Em muitos lugares, não quero aqui generalizar, muitos vivem mentindo, disfarçando, vendendo a vida do outro, não é? Para tentar se dar bem. Isso é mentira. Um dia a capa vai cair, né? Qual a origem da mentira? De onde é a origem da mentira? Nós vamos ver que o diabo é o pai da mentira. Não é? João capítulo 8, versículo 44. Um dos versículos mais lembrados sobre a mentira é esse. Jamais afirmou, ele mente o tempo todo e jamais se viu na verdade, porque não há qualquer verdade nele. Ele prefere mentir, porque como mentiroso isso lhe é próprio. Ou seja, isso significa que Satanás foi o primeiro mentiroso, e foi através de uma mentira que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. Sim, o primeiro casal que se resiste à mentira na Bíblia teve justamente Satanás como seu protagonista, né? Ele disse a Eva: se ela e Adão desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornariam igual a Deus. Então isso é uma mentira, e não sofreriam nenhuma punição. Mentira, Gênesis capítulo 3, né? Então observe de onde se originou a mentira, né? Quem mentiu na Bíblia? Depois da queda, tão logo o homem adotou a mentira como uma de suas características mais íntimas, nós vamos ver Caim. A primeira pessoa nascida neste mundo foi um mentiroso. Inclusive isso mostra a loucura da mente perversa do pecador, pois Caim não hesitou em tentar a mentir ao próprio Deus. Capítulo 4 de Gênesis, versículo de número 9. Depois Caim, que não faltou no mundo, né? Foram pessoas mentirosas. Depois de Caim, o que não faltou no mundo foi pessoa mentirosa. Por isso a Bíblia realmente existem inúmeros casos de mentira. Isso explica que o salmista escreve sobre os ímpios. Ele diz assim:
andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmos 58, versículo 3. O homem caído é tão depravado que ele faz da mentira o seu refúgio e da falsidade o seu esconderijo. Isaías 28, versículo de número 15. Então a mentira é tão perigosa que até os homens piedosos podem ser atraídos por ela. Foi assim que Abraão e Isaac mentiram quanto aos seus verdadeiros relacionamentos, não é? Mentiram ou omitiram, no caso de Abraão, né? Então, e disseram às suas esposas, eram suas irmãs, né? Então, Abraão e Isaac, eles mentiram, disseram que eram irmãs. Embora o caso de Abraão fosse uma informação também verdadeira, né? Porque era meia-irmã, como está escrito em Gênesis 20, versículo de 1 a 12, Gênesis 26, versículo 7. A boa notícia é que depois dos dois patriarcas repararam os seus erros. Jacó, antes de ter ido encontrar com Deus, teve um encontro com Deus, ele foi uma pessoa que foi conhecida pelo seu engano. Capítulo 27, verso 19. Os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como arma para prejudicar José. Capítulo 37, versículo 31 e 32. O mesmo José foi alvo da mentira da mulher de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis. Geazi, o servo do profeta Eliseu, também caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 e 27. Então, notem que esse problema já é uma sequência, né? Até mesmo Paulo acabou mentindo quando não se importou de negar que era servidor do Senhor Jesus. Em Mateus 26, versículos 69 a 75. Pedro se arrependeu amargamente, que foi restaurado. Uma clássica mentira na Bíblia registrada no Novo Testamento é aquela que envolve aí Ananias e Safira, que é a própria da nossa lição, né? Os dois tentaram mentir para os apóstolos, para a igreja, mas acabaram mentindo ao próprio Espírito Santo. Então, que é o texto que está aqui proposto na nossa lição. Uma conversão enganosa. Por que uma conversão enganosa, duvidosa? Porque os atributos do casal não revelariam a transformação de uma vida, né? Então, até a conversão de Ananias e Safira era duvidosa. A comunhão da igreja de Atos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo de quase 3 mil novos conversos, né? Novos cristãos, tinham aí tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração deles o cristão amor generoso e voluntário. Então, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja no lugar de agirem de maneira generosa. Eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos na igreja, né? Capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Então, esse fato, ele é um fato clássico, né? É como clássico na Bíblia, porque foi um fato da igreja primitiva, né? Da igreja do Novo Testamento. Os dois tentaram mentir para o apóstolo, para a igreja, mas acabaram mentindo para o próprio Espírito Santo, né? Então, notemos que essas criaturas, eles tiveram dificuldade. O fim dos que praticam mentira. Todos que praticam mentiras terão castigos de Deus. Longe de Deus, os homens suprimem a verdade pela injustiça. Preferem a verdade do que a verdade de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Por causa da dureza do coração dos homens, Deus entrega os pecados impenitentes aos seus próprios pecados, né? Os pecadores impenitentes aos seus próprios pecados, para que se afundem cada vez mais neles e caiam na operação do engano. Assim que nos dias finais da presente era, o mundo conhecerá o anticristo, que será um mentiroso nato, né? Ele será um especialista em mentir, capaz de protagonizar até mesmo o sepulcro de milagres, o simulacro de milagres, dando aí ao mundo sinais e prodígios
de mentiras. As pessoas iníquas creem em seu engano e serão julgadas e terão rejeitado a verdade para sentir o prazer na iniquidade, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, verso de número 9 a 12. Enquanto o anticristo se manifestar, muitos falsos profetas têm atuado ao longo de toda a história. Então a mentira é um problema em qualquer lugar, a mentira é um problema em qualquer situação, a mentira é um problema em qualquer época, né? E assim sucessivamente. Quando a mentira e o engano enchem os corações, aí o texto diz assim, capítulo cheio do Espírito Santo, incisivo com a autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque mentiste ao Espírito Santo que tivesse parte do pedaço da herdade. Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estavam no teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pronto, aí ele teve, o problema se agravou, né? O problema de Ananias e Safira se agravou. Enquanto os muitos falsos profetas têm atuado ao longo da história, enganando as pessoas com mentiras, contra a verdade, contra Deus. E o apóstolo Paulo ele escreve isso, não é de se espantar, pois essas pessoas são agentes de Satanás. O próprio Satanás pode transfigurar em anjo luz, né, para espalhar a sua mentira. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 13, verso 14, verso 14, verso 13, verso 14 e verso 15, né? Então, mas Deus, que é perfeitamente santo, justo e verdadeiro, jamais tolerará a mentira. Por isso, os mentirosos não herdarão o reino do céu no grande dia. Os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, versículo 27. Apocalipse 22, versículo 15. Contra a mentira, a arma eficaz da mentira é a liberdade. É a verdade que liberta. É a arma eficaz da mentira. Então a mentira é um problema muito grande. A mentira é sempre uma dificuldade que os seres humanos sempre terão. Não mintais uns aos outros, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver isso, nós vamos atentar para o que diz na nossa lição aqui. No tópico de número 2, diz o problema da mentira dentro da família, né? Então, a mentira produzida pela família Ananias e Safira imaginaram que o problema imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a verdade, a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, né? No capítulo 5, verso 1, isso fala a respeito das pessoas que se diz cristão, mas mantém velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família o esposo e esposa, filhos ou filhas ou outros membros fazem mentira no estilo de vida, né? Por isso o apóstolo Paulo exorta: não mentais uns aos outros, né? Então é um problema muito grave, né? Nós podemos observar de uns vastos textos que já apresentamos aqui, que não tem amparo nenhum, né? Quem mente constantemente é uma doença, é chamado mitomaníaco, né? Quando mentir é uma doença, né? A mentira pode ser considerada aí dentro de uma patologia que é chamada de mitomania ou mitomaníaco, né? Esse quadro clínico insere-se em pessoas que contam mentira compulsivamente, e segundo a psicóloga Júlia Machado, esse tipo de comportamento é acusado por causado por transtorno, perturbação e perturbação psicológica, né? Então esse problema não é fácil, não, é um problema de uma gravidade extremamente grande, né? Extremamente problemática. Então, quando vamos tratar disso, podemos ver por que as pessoas mentem, né? Quais os motivos que as pessoas mentem. Falar sobre a mentira é mesmo falar sobre sonhos. Ambos são
inerentes à vida, mas o mesmo será mesmo? É difícil imaginar que um mundo ao nosso redor sem a existência da mentira. A mentira está presente em todos os momentos da vida. Outros mentem, nós mentimos, há grandes mentiras históricas, a mídia mente, a psicologia afirma que para entender por que as pessoas mentem, é preciso entender a causa. Então, de acordo com a definição clássica, dentro do dicionário, mentira significa omitir algo falso, que é oposto à verdade, mesmo sabendo dela, ou seja, algo é intencional. Já que é mentiroso, conhece a verdade, mas se adapta por falar outra versão dela, ou seja, mentir. Mas será que mentir é apenas para benefício próprio ou prejudica outras pessoas? Nunca se pegou mentindo por algum medo de falar a verdade ou por impulso? São perguntas que são pertinentes, né? Então é muito comum ouvir dizer por aí, todo mundo mente, mas não é bem assim. Existe sociedade, grupos sociais que a mentira é dissimulada, né? Desestimulada desde a infância. São regras rígidas para que se não mintam, né? No entanto, elencamos aqui algumas principais desculpas usadas para pessoas que mentem, né? Habilidade natural. Há quem diga que mentira faz parte da história da humanidade, pelo simples fato de que o mundo funciona. Ela é necessário, essa afirmação torna a mentira como se fosse uma habilidade necessária para a conservação da espécie. Então, é uma mentira aqui dessa habilidade, dizer que de que todo mundo mente, né? Mentir é necessário? Não. Para a sociedade, a mentira serve para reforçar a ideia de uma cultura de corrupção, que é válida, inclusive deve ser encorajada, ou seja, as pessoas mentem porque precisam sempre se dar bem. Então, omissão ou mentira? O que é omissão? Outra afirmação muito comum que vemos aí. A omissão é deixar de dar informação, né? É a forma ética da mentira. Então, elas se coadunam. Isto porque as informações não são falseadas, mas sim ocultadas. Assim, as pessoas que mentem sem sentimento de culpa. Então, é importante destacar que há patologia como a mitomania, que é a pessoa usa a mentira como forma de apoio para si, né? E neste caso é a mais profunda. Mentira, na verdade, é um comportamento social, ou seja, é aprendido e reproduzido desde os primeiros anos de idade, dentro do que ele vive, dentro do ambiente que vive. Então, isso é comum na fase de jovem, na fase adulta, que se desenvolve esse tipo de anomalia. Então, não pode, às vezes a pessoa mente por autodefesa. A mentira funciona, neste caso, como autoconservação. Então, mesmo correndo risco, ela aparece como um mecanismo de proteção. Então, a baixa autoestima, por exemplo, é falta de autocontrole, e outros motivos como ansiedade, depressão, que traz esse tipo de anomalia. Controle. São pessoas controladoras que se adaptam na mentira. Ela tem a ideia de manter o controle da situação, faz com que a mentira pareça ser necessária para poder manter aquele padrão, aquele controle. Então, como eu disse no início, a mentira é um prejuízo em qualquer tempo, em qualquer esfera, em qualquer lugar, porque isso aqui outro tipo de situação é o medo, né? Por vários motivos, mentir equivale a não confrontar o problema diante de si. É mais fácil mentir do que decepcionar outra pessoa, por exemplo, a fim de não perder a aceitação social e individual, uma imagem de reputação. A mentira acaba sendo um subterfúgio, né? Outro ponto importante é a inclusão. Às vezes, sentir-se incluído em um grupo social, fazer parte de algo para que a pessoa com esses déficits emocionais faz da mentira uma verdade remédio, né? Um verdadeiro remédio, aliás, faz da mentira. Então, uma simples mentira pode virar uma fantasia, uma história, uma aventura pessoal para ouvintes sedentos de experiências fantásticas, né?
Então isso nós vamos ver sempre as pessoas fazendo em lugares que eles são tanto em verdade que ele nem acredita nele mesmo. Ele nem acredita que ele está contando aquilo, né? Então as histórias reais são contadas e podem parecer por vezes inspiradas sem graça, mas por esse motivo as pessoas, a pessoa cria e aumenta um volume a circunstância que não existe aí na realidade. Florear a realidade é criar memórias fascinantes. Por outro lado, também existe aquelas pessoas que contam histórias e mentiras, porque justamente elas adorariam que esses relatos fossem verdadeiros, sem ao menos terem acontecido. Então, a mitomania é um processo patológico, né? É verdade que as pessoas tratam de seus problemas de forma totalmente distinta umas das outras, né? Então, é um ato de mentir ou o ato de observar a realidade de forma diferente. Então, quando mentir torna-se um cotidiano e até mesmo descontrolado, é porque algo está errado com a pessoa, podendo ser sintoma de uma patologia muito grave. Então, mentir, além de pecado, é uma doença, não é? Que Deus em Cristo nos guarde, que o Senhor nos livre dessa praga, dessa draga, que sejamos sinceros com nós mesmos, com Deus e com a sociedade. Um abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.